Hoje eu vou ensinar como tirar o desenho no pano, o material que precisa, principalmente para quem está iniciando. Então a gente vai precisar de fita, o guardanapo, o desenho, óbvio. Eu uso a folha de celofane, mas pode usar um plastiquinho mesmo, não precisa ser exatamente isso, é só para proteger o desenho. O carbono, ok? E depois a madeirinha, que eu já ensinei para vocês ontem como tem que fazer, mas a gente vai relembrar. Então nós vamos pegar aqui o tecido, ok? Vamos abrir em cima da mesa, tá, gente? Lembrando que não é legal tirar em cima da tabuinha, porque pode ser que ele ultrapasse o tamanho e aí vai ficar ruim depois para tirar. Então não precisa, a gente tira direto em cima da mesa. Então vocês vão colocar o tecido, vai mais ou menos basear assim uns 4 dedos, né, de altura, pra gente não tirar muito na beirada e nem no meio. Então seria mais ou menos 4 dedos. Eu vou pegar o desenho, então a gente vai centralizar o desenho, mais ou menos. E aí nós vamos prender com a fita. É muito importante prender esse papel, porque ele não pode sair do lugar. Se sair, vai ficar mal tirado e vocês não vão entender. Bom, a gente colocou, nós vamos virar ele aqui para cima e vamos colocar o carbono. O carbono, gente, ele tem o lado brilhante e aqui esse lado fosco. O lado com brilho é o que fica no pano, é o que fica em contato com o tecido. Não vão esquecer de colocar o contrário. Aí volta aqui o desenho. Então o carbono, se sair do lugar, não tem problema. O que não pode sair é o desenho. Então nós vamos colocar esse plastiquinho em cima, né? E aí sim a gente vai começar a riscar por cima. Põe um pouquinho de força, tá? Então a gente vai riscando, ó. Põe uma forcinha na mão para sair certinho embaixo, tá? Então pode riscar bem fortinho. Importante também é tirar esse risquinho do meio da folha, tá? Que já vai ficar dividida para vocês fazerem da forma como eu ensinei. Depois que retiramos o desenho, a gente vai colocar na madeirinha com a cola, como eu ensinei ontem. Olha, esse meu já está um pouquinho adiantado, porque essas folhas são as que eu passei para vocês ontem. Inclusive eu fiz uma azul para vocês verem que dá para fazer da cor que achar que fica legal. Não tem regra. Bom, hoje nós vamos fazer o fundo e vamos fazer um moranguinho, tá? Eu vou usar para isso a tinta verde oliva. Vou usar o vermelho, pode ser qualquer um quando vocês forem comprar, pode ser o carmim, pode ser fogo vivo, qualquer vermelho. Amarelo ouro, vinho, preto e o branco, tudo bem? Então nós vamos começar fazendo um fundo. Qual pincel que você vai usar? Eu vou utilizar para fazer o fundo, gente, um pincel um pouquinho mais grosso. Mas eu posso usar esse que eu comentei com vocês ontem, que é o número 6, tá? Pode utilizar ele mesmo, ó. Aí para fazer os morangos, eu vou utilizar o número 4 e vou precisar também de um 0, esse bem fininho. Quando vocês forem comprar, pede esse daqui da Condor, de pelo de Marta. É muito importante isso, porque os outros não têm durabilidade. Então ele é um pouquinho mais caro, mas vale a pena. É um pincel muito bom, de pelinho de Marta, não vão esquecer. Então vamos começar aqui fazendo fundo. A gente pega pouca tinta, tá? Tira bem o excesso, não leva o pincel carregado para o tecido, porque é só um fundo. E a gente vai fazendo bolinhas, ó, vamos circulando e andando, não para, vai andando, vai deixando esse efeito mesmo, a bolinha, parece uma nuvenzinha, tá vendo? Vai colocando, vai andando, olha, eu já andei bastante e ainda estou com tinta no meu pincel, ó. Então, vamos andando, vamos, pego mais um pouquinho dessa sujeirinha, bem pouca tinta mesmo, é só para fazer um fundo.
e vamos Não tem problema que entre um pouquinho no desenho. O que não pode é ficar fora, muito longe do desenho. Tem que ficar bem encostadinho. Agora nós vamos começar já fazendo o morango, tá? Então eu vou utilizar aqui a tinta vermelha. Vermelha. Amarelo ouro. Só um pouquinho. Vinho. O morango é bem rapidinho. Vinho. Toca. E preto. Então vamos lá. Então nós vamos começar utilizando a cor vermelha. A gente vai fazer toda a borda dele. Com aquele mesmo pincel? Eu tô usando o pincel número 2, o mais fininho. Ele é um pouquinho menor, porque o morango, ele é pequeno. Por isso que eu utilizo um pincel menor. Mas se ele fosse um morango grande, eu utilizaria o número 6, tá ok? Então, a gente vai pintando e vamos deixar no meio uma bolinha. Um espacinho pequeno, tá vendo? Uma bolinha pequena. Sem pintar. Sem pôr tinta. Aí e vamos assim, ser um pouquinho rapidinho, porque não pode secar a tinta, senão a gente não consegue dar o efeito de luz. Agora eu vou usar o amarelo nesse vãozinho, tá vendo? Peguei muito. Então aqui nesse espaço que ficou sem a tinta, eu vou colocar o amarelo. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a fazer a sombra, que é a mistura do amarelo com o vermelho, olha, bem de levinho. Ó, vou indo. Eu tenho que fazer de uma forma que não fique marca, tem que sumir essa marquinha. Olha lá. Ok? E agora a gente vai trabalhar com a sombra, que seria o vinho. Então eu vou trabalhar, vou só passar nas bordas, olha. Vou trabalhar toda a voltinha dele. Eu tiro um pouquinho do excesso de tinta aqui no paninho mesmo. E vou também começar a fazer a sombrinha, que seria a mistura do vinho com o vermelho. Olha, eu também não posso deixar marcado. Então, a gente vai passando o pincel, vai e volta de bolinha, vai virando. E ele vai se misturando. Olha, vai ficando aqui, então, a sombra. Agora a gente vai utilizar o zerinho, aquele pincelzinho que eu comentei com vocês. Então a gente vai usar a tinta preta e vamos fazer aqui os pinguinhos que tem no morango, aquela sementinha. Não precisa lotar, é uma ou outra, não precisa fazer muito perto, ok? Então eu vou colocar tinta preta, vou lavar, tirar esse excesso da preta. E vou colocar branco,
com o mesmo pincelzinho. Vou tirar água. Vou pegar aqui a tinta branca e embaixo de cada pintinha preta eu vou colocar um pinguinho de tinta branca. Isso aqui vai dar o efeito. Quando vocês terminarem de utilizar o pincel zero, sempre lava ele com bastante cuidado, enxuga bem direitinho e coloca de volta nessa capinha. É muito importante que isso aqui é que vai proteger o pincelzinho por muito tempo. Se tiver cuidado, vai ter pincel por muito tempo. E agora a gente vai fazer essas folhinhas que tem no morango. Então a gente vai usar tinta verde. Nós vamos só dar uma pinceladinha, ó. Vamos pegar um pouquinho só do branco. E por cima dessa cor verde a gente vai dar mais uma pinceladinha, só para dar uma leve clareada. Prontinho. Bom, eu vou adiantar agora esses dois moranguinhos, eu vou terminar de fazer. E na próxima aula eu vou fazer para vocês a maçã. Aqui nós temos uma maçã cortada no meio e uma maçã inteira. Então nós vamos fazer as maçãs e a flor. E aí a gente vai estar finalizando.